Olá a todos, temos mais um episódio do GWCast, o podcast do grupo GW, trazendo conteúdo, informação e sempre pessoas, personalidades, empresários, profissionais de diversos segmentos, trazendo um pouco a sua trajetória, a sua história, os desafios que passaram e estão passando e todas as conquistas nesse longa trajetória que é empreender. Por isso, continue nos acompanhando, nos seguindo nos nossos canais do YouTube, o Global Work SP. Também procure nos acompanhar no Instagram, no @RodrigoAraújoCEO e no @GlobalWorkSSO. É muito importante vocês estarem aí cada vez mais acompanhando, curtindo, se inscrevendo no YouTube, sendo nosso seguidor, porque nós trazemos muita informação, muito conteúdo para vocês todos. Não podem realmente perder a oportunidade, porque nós entendemos que com esse conteúdo você consegue evoluir, crescer e potencializar sempre os seus resultados, independente do estágio que você esteja. Seja você que é CLT, quer empreender, seja você que já empreende junto com o CLT e quer cada vez mais aumentar o seu negócio, e você que já é um pequeno empreendedor e quer talvez aumentar o seu negócio, trazer o seu negócio para uma relevância maior nesse mercado que é tão competitivo. E a melhor forma de você fazer isso é absorver o conhecimento, colocar em prática no seu negócio e estar próximo de outras pessoas que estão também crescendo e evoluindo. E hoje eu trago aqui uma pessoa muito especial que vem crescendo, vem evoluindo, passou toda essa trajetória aí do CLT até o empreendedorismo e vem cada vez mais buscando conhecimento, buscando informação e colocando em prática em sua vida. Chamo aqui a convidada especial e o seu irmão, que seria a Jane e o Vitor. Muitos bem-vindos, Jane e Vitor. É um prazer estar aqui com vocês no GWCast, o podcast do Grupo GW. Prazer é nosso, muito obrigada. O prazer é todo nosso, é uma honra estar com você aqui. Que ótimo. Mas antes, né, pessoal, de a gente entender um pouco aí do que eles fazem, né? Hoje o nosso tema é como a gestão financeira pode potencializar ou quebrar o negócio. Ó, empresário, potencializar ou quebrar. Vocês têm mais medo de quebrar, né? Quando falam em potencializar, vocês ficam tímidos, mas quando falam em quebrar, aí realmente vocês dão aquele friozinho na barriga, aquele mal-estar. Puxa, eu tenho que resolver, né? A gente tá contando até uma história aqui de um empreendedor aqui nos bastidores que tá com essa dificuldade de quase quebrando o seu negócio por falta de gestão financeira. Mas antes disso, eu quero entender um pouquinho da história de cada um de vocês, né? Seja a trajetória no CLT, como quiseram entrar, né, na área contábil e financeira, né? Até para o pessoal poder entender um pouco esse início nessa área profissional, nesse segmento tão importante que é a contábil e a parte financeira. Bom, vou começar, tá? Fica à vontade. Esse negócio de empreender para mim é relativamente novo. Eu venho de uma família que o meu pai era concursado público, trabalhava na Sabesp, e a minha mãe era contadora. Só que minha mãe tinha essa alma mais livre, então ela abriu o escritório, ela tentou ter loja de roupa infantil. Só que eu era da vibe, quero estabilidade. Eu sou extremamente controladora, eu gosto das coisas tudo planejado e não tinha nada com nenhuma ideia de empreender. Mas a vida vai acontecendo, né? Eu comecei a trabalhar aos 16 anos, então eu já senti o gostinho de ter meu próprio dinheiro, eu queria mais, eu gostava muito de investimento, então comecei a investir na poupança, R$50 por mês, na época que meu salário era 380, gente, como que eu vivia com R$380? Mas comecei a abrir a cabeça para muitas coisas. E em 2020, eu estava passando por uma fase meio complicada, porque eu já tinha perdido minha mãe, minha avó, perdi meu avô naquele ano. Foi em 2021, na verdade. Meu avô morreu em 2020. Em 2021, eu falei, cara, eu entro 6 horas da manhã, vou embora 10 horas da noite, trabalho, não vejo minhas filhas crescerem, não vivo minha vida. Pra quê? Né? A vida é assim, ó, acaba num piscar de olhos. Então, eu quero ter liberdade, eu quero ser dona do meu tempo, eu quero trabalhar da onde eu quiser, inocente, né? Achando que eu ia ter tempo livre. Mas eu queria mais da vida. Sim.
E daí foi onde eu falei, não, eu vou trabalhar para mim. Não sei o que eu vou fazer ainda, mas vou trabalhar para mim mesmo. Comecei a pesquisar e na época eu tava muito naquela vibe de comida saudável. Eu sou dessas. Sim. De tempo em tempo eu invento que eu vou ser saudável, vou comer certinho, vou Facilitar, pra né? academia. E daí comecei, pesquisei e comprei uma franquia de comida saudável congelada, ultra congelada. Que legal. E pedi demissão no serviço, morava aqui em São Paulo, morava em Cotia. Cotia. Trabalhava ali em Barueri, no Tamboré. Falei, vou voltar para casa, vou abrir minha empresa lá. Enfim, realmente saí, pedi demissão, me programei, pedi demissão, voltei para Pinda, abri a empresa. E nessa época eu já vinha estudando finanças, porque eu sempre gostei, não me lembro de quando eu comecei a gostar, mas já era uma coisa que eu dominava. Então, colocar um relatório financeiro na minha frente, eu sabia ler de cima para baixo, eu sabia analisar. Falei, beleza, então, já sei tudo de finanças, né? Então, vou abrir uma empresa. Tá fácil, né? Tá fácil, vou decolar. Menino do céu, mal sabia eu. Porque daí não é só finanças, né? Você abre uma empresa, você tem que cuidar de vendas, é o estoque, porque eu trabalhava com perecível. Então, eu tinha que controlar o estoque muito bem. Se eu comprasse errado, era dinheiro perdido. Então, é Instagram, isso, aquilo, eu cru de tudo. Eu fazia tudo. Eu cuidava do estoque, da compra, da venda, do iFood, do Instagram, daquele jeito, fazendo um post horrível, que demorava horas para fazer. E foi onde eu vi, cara, empreender não é só saber de finanças, não é só saber vender. Sim. São coisas importantes, sim, mas é um conjunto. Falei, tá, beleza, não é pra mim isso aí. Ainda tentei de novo, comprei uma outra franquia de uma marca de cosméticos, como que é? Ecológico. Não, mas tem orgânicos. E comecei, só que daí o que acontece? Beleza, eu já não trabalhava mais com produto perecível, tinha uma vida maior do produto, não precisava me focar tanto no estoque, mas era venda. Venda, e você pode ser a melhor pessoa em gestão financeira. Se você não vender, você vai gerenciar o quê? Se não tem dinheiro, né? Verdade. Essas que você vai gerenciar. Exato. Que conta você vai pagar, né? Até eu lembro que uma vez o meu pai, eu fiz um e-book sobre finanças para microempresas e meu pai falou, cara, como que é possível uma pessoa entender tanto de finanças e não conseguir fazer a empresa alavancar? Eu falei, porque eu não tenho o que gerenciar, não tenho o que cuidar de finanças, se eu não consigo vender. Falei, tá, beleza, não é só abrir uma empresa que eu sou empreendedora, então vamos começar de novo. Reestruturei e eu tava com essa ideia de eu quero trabalhar para mim, porque eu tenho 2 filhas adolescentes, quero ver elas crescerem. Minha mãe morreu, ela tinha 37 anos. Nossa, nova já. Eu falei, eu não quero morrer cedo sem a sensação de ter concluído alguma coisa, ou conquistado, ou passado para as minhas filhas, que a vida é curta, corre atrás, faz, o resto a gente vê depois. Mas eu falei, vou me estruturar melhor. Então, voltei para o CLT e comecei a pensar, o que eu vou fazer? O que eu vou trabalhar? O que eu consigo trabalhar? E as coisas, o óbvio precisa ser dito, né? Até o meu marido chegou e falou assim, Jane, você é muito boa em números, em finanças. Por que você não faz disso o seu negócio? Eu falei, nossa, é verdade, eu querendo vender marmita saudável. Nem eu como saudável, quero vender marmita saudável para os outros. E daí eu falei, cara, é isso. Eu falei, nossa, eu sou muito boa, eu gosto. Minha família tem um monte de empreendedor e eles já vinham pedir conselho, as coisas para mim, ajuda. Eu falei, é isso. Então, pela terceira vez, falei, tá, agora eu vou abrir uma empresa de consultoria financeira. Boa. E abri, a ideia a princípio era só fazer consultoria financeira, porque o que o empresário não sabe ler, eu sabia. Era fácil para mim. Falei, tranquilo. Tá, abria, na época era JP, Análise Financeira e Consultoria. Mas que número que a gente analisa se o empresário não tem? Não tem um fluxo de caixa, não sabe nem o que é conciliação. Perguntar o que é conciliação para ele acha que é de comer. E tá, daí eu fui entender a real do empresário e fui buscar entender como que eu resolvia isso. Conheci o BPO financeiro, estudei, me aprofundei. Falei, experiência eu tenho, porque eu já trabalhei em empresas extremamente organizadas, eu era do financeiro, cuidava de contas a pagar, contas a receber, faturamento, tudo. E já trabalhei em empresas extremamente desorganizadas que você não sabia como que ia ser o seu dia de trabalho. Peguei os 2 conhecimentos, desenvolvi meu próprio jeito de trabalhar. Metodologia, né? Exato. E falei, tá, beleza, agora o empresário não tem mais a desculpa do eu não tenho número para te passar. Sim. Eu vou cuidar dos números deles e eu consigo garantir, inclusive, a qualidade. E daí foi quando eu passei, acho que 1 ano como JP, e daí sentei com meu irmão trabalha
há mais de 10 anos com departamento pessoal, RH, é um fascinado por contabilidade. Você viu aqui? Já vi. Porque a gente precisa se complementar. Sim. Porque só o financeiro que eu ofereço talvez não seja tudo que meu cliente precisa. Então, a gente precisa trazer mais soluções. Foi daí que nasceu a Concílio Soluções Operacionais. Legal. Que daí agora sai da solução financeira. A gente tem várias soluções para entregar. Mas eu acho que é isso. Muito Resumindo, bom. não tão resumido assim. É isso. Excelente, excelente. Tirando a parte da infância, que é igual. Os nossos caminhos profissionais divergiram um pouco, né? Eu casei, eu tinha 18 anos. Você casou novo? Casei novo. Foi uma das melhores decisões da vida, graças a Deus. Ó, tá vendo, hein? Ela tá vendo aqui, ó. Carol, Carol tá É vendo. o amor da minha vida. Porque quando você casa muito novo, você tem uma família, você começa a procurar fontes de recurso para prover a sua família. Sim. Então a sua preocupação não é mais lazer, não é mais curtição, é providenciar para sua família bem-estar. Sim. Então com 18 anos eu casei, com 20 eu entrei para trabalhar na Prefeitura Municipal de São José do Barreiro, que é onde resido hoje. E lá fiquei por 8 anos trabalhando lá. E entrei, senti um conhecimento, tinha trancado a faculdade de administração, tinha um conhecimento em matemática financeira, uns cursinhos que a gente vai fazendo durante a vida e tal. Entrei para trabalhar no departamento pessoal da prefeitura, no RH, cru, sem saber nada. Mas como a gente tem essa fome de querer saber, de querer conhecer, de aprender, fui me aperfeiçoando. Fiquei 5 anos como CLT dentro do departamento pessoal, com RH. Legal. Depois de 5 anos eu falei, eu preciso aumentar o meu salário, aumentou o meu nível de conhecimento, eu preciso proporcionalizar. Aí onde eu fiz uma proposta pro prefeito lá, ele gostou, ele aceitou, aí foi onde eu entrei pro mundo do PJ, né? Aí comecei a prestar consultoria e assessoria para as prefeituras. Legal. Né? Já são mais de 10 órgãos públicos atendidos nesses anos todos. Puxa vida. Todos especializados na área de social, departamento pessoal, gestão, processos trabalhistas. Tal. E tem os meus clientes na área contábil, né? Que é meia dúzia ali que dá pra gente ir treinando um pouquinho. Mas em resumo foi isso. Quando a Jane chamou para fazer parte, eu falei, Jane, é para ontem, né? Porque a gente consegue oferecer uma certa diversidade de serviços para pessoas que não conseguem enxergar as necessidades que ele tem. Às vezes não é só a parte financeira, às vezes é a parte de gestão de pessoas, de números, de economia trabalhista ali que você vai gerar no prevenção, processo, né? Prevenção, exatamente. Então a gente consegue oferecer dentro de um mesmo núcleo várias soluções para um mesmo cliente, né? Isso que é o bacana da Concílio, foi essa junção de conhecimentos, de expertise. Ela na área financeira, eu na parte de DP e RH, para conseguir oferecer um pacote mais completo para os nossos clientes. Muito bom. Basicamente é isso. Porque quanto mais a gente começou a andar com empresários, a entender as dores, mais ideias dá a impressão de que está sempre faltando algum serviço, porque tem sempre alguma coisa para se resolver. E foi o que você comentou ali fora. Essa é a magia da terceirização. Você não precisa hoje investir em infraestrutura, em equipamento, em treinamento, em pessoas, ficar dependente de uma pessoa para ter um departamento na sua empresa funcionando. Verdade. Departamento jurídico, contábil, financeiro é coisa de empresa muito grande. Isso hoje mesmo. o micro, o pequeno empreendedor consegue ter isso por uma fração do valor. E sem a pressão do que nem eu. Funcionário pediu demissão, e agora o que você faz? Treina do zero? Não, você não precisa. O funcionário da empresa que presta serviço para você pediu demissão, é problema dela. O seu serviço vai continuar sendo entregue do mesmo jeito. Então, acho que a ideia é trazer essa paz de espírito que a gente sentiu na pele de ter uma empresa e cuidar de tudo. E, cara, se eu puder ajudar minimamente, já fiz minha parte. Exato, há uma tranquilidade dentro do processo, né? Porque às vezes você tá tão ocupado, tão mergulhado assim no gerenciamento e às vezes pequenos detalhes passam desapercebidos, né? Seja na área financeira, seja na área de gestão de pessoas, de organização de processos. Que é muita coisa, né, para o empresário tomar conta, né? Exato, então são muitas vertentes que você precisa cuidar.
Sim. Né? E quem, como diz o ditado, né? Quem faz tudo não faz nada. Então, quando você tem essa condição de terceirizar serviços para uma empresa que é especializada naquilo que ela está te fazendo, Sim. além dela te entregar essa paz de espírito, ela vai te entregar uma qualidade superior, porque, olha, se hoje você contrata um funcionário, você vai no mercado, você busca um funcionário. Se ele não tiver 5, 10 anos de experiência, ele vem cru. Sim. Então, o tempo que você vai gastar para treinar, o investimento que você vai fazer, não só financeiro, mas de tempo, que você vai errar, vai ter que mandar embora, energia, você já contrata uma empresa que já é especializada, ela já vem pronta, treinada, organizada, porque a empresa já teve o trabalho de treinar o profissional, de organizar e tal. Então, a chance de errar no processo, ela é reduzida a quase zero, vamos colocar assim. Mas quando você faz por conta própria, a chance de ter um problema no caminho é muito e o foco dessa empresa que você está contratando é pensar em padronizar e resolver o seu problema. Muito bom. Não é? Então, acho que foi uma ideia boa que a gente teve. Falando assim em voz alta, não parece... Cara, até que eu sou inteligente de vez em quando. A ideia milionária do chuveiro na segunda-feira... Foi essa aí, juntar as mentes aí, né? Exato. Se complementar de alguma forma, né? Verdade. Muito bom, pessoal. Vocês observaram aqui a Jane, né? Começou a empreender por uma necessidade que ela tinha de ficar mais com as suas filhas, né? Você que empreende, você, homem, mulher, sente essa necessidade de estar mais com os seus filhos, de estar mais com a sua esposa, com o seu marido, e você trabalha igual ela trabalhava das 6 da manhã até 10 da noite, segunda a sábado, às vezes domingo, sem vida para nada, praticamente vivendo em função do trabalho. A gente sabe que no começo da jornada é muito disso, né? Muito sacrifício, aprendizado, e há uma necessidade de fazer isso, mas fazer isso por 30 anos, 40 anos, faz sentido? Muitas vezes buscar como a Jane buscou, e não foi na primeira, né? Ela fez uma empresa, não deu muito certo, fez uma segunda, também não deu muito certo, a terceira agora ela está conseguindo justamente alcançar resultados, está conseguindo crescer, está conseguindo aprimorar muitas coisas. Então a vida de empreender não é simples, não é fácil, não existe uma fórmula mágica, mas se você realmente tem a fome, tem a vontade, tem o interesse de querer aprender e se desenvolver, com certeza você vai conseguir atingir o seu objetivo. E o Vitor também a mesma coisa, né? O Vitor há muitos anos trabalhando ali no CLT, passou ali para um PJ de uma forma mais consultiva. É um caminho que você também pode seguir, de talvez ser um PJ mais consultivo. E agora formaram aí a empresa que cuida tanto da parte contábil, a parte de RH, a parte de pessoal e também a parte do BPO financeiro. Então trouxeram uma solução mais completa, um ecossistema empresarial mais robusto para você aí, empresário, poder ter essas soluções. E você, já pensou em talvez se unir com outro empresário, fazer ali um trabalho em conjunto, talvez unir forças, né, para você crescer de uma forma muito maior e melhor, trocando ideias, trocando ali desafios e também, né, a performance, os resultados, por que não, né? Então, continue nos acompanhando que vem mais perguntas aí para você que empreende e busca soluções. Mas agora falando um pouco sobre o nome, né? Concilium, né? Explica um pouquinho desse nome aí para o pessoal saber. Essa é com você, foi você que criou. Na verdade, a gente estava buscando, assim, tinha alguns nomes em mente. Como diz, o nome original era JP, né, análise financeira e tal. Eu tenho a minha, que é DPRH, análise consultiva, então os nomes eram parecidos. Só que quando a gente foi fazer a busca na Junta Comercial de São Paulo, já tinha o nome que a gente tinha escolhido. Entendi. Aí eu conversando com a gente, falei, não, vamos buscar algo que traga a identidade do que a gente quer. Sim. Né? E a gente foi buscar, concílio é um nome em latim, que significa conciliação. Olha só. Né? Chique. Aí eu trouxe pra Jane e falei, Jane, tem essas possibilidades. Concílio foi o que me agradou mais, até pela pronúncia, fácil de pronunciar, grava bem na mente. Sim. Tal. E traz a nossa identidade, que é a conciliação, não apenas do financeiro, mas
de soluções operacionais, né? Aí eu falei, concílio soluções operacionais, trouxe para a Jane, ela Gostou? Aprovou? Não Já teve passei nenhuma- para a agência de marketing fazer a logo. Tá bom, vamos nessa. Tava decidida num dia, no mesmo dia já tinha o logo, já tinha as cores, já tinha tudo. Legal. Porque a gente vai nesse processo criativo de criar uma identidade, né? Sim. E se o seu nome da sua empresa, o seu logo não tiver, não transmitir um pouco da sua identidade, Sim. ela perde um pouco de sentido. Verdade. Então, quando a gente traz concílio, logo já traz alguma coisa de conciliação, de ajuste, de ordem, Cooperação, de né? cooperação. Então, quando você coloca concílio, soluções Legal. operacionais, já te traz uma ideia de soluções, de algo que vai te trazer tranquilidade. Muito bom. Foi mais ou menos nessa. Legal, excelente. E já fala pro pessoal aqui nessa câmera como que eles podem acessar a Concilium. Qual seria o seu Instagram, o Instagram de vocês, telefone, né? Já fala um pouquinho aí. Maravilha. O Instagram é @concílio soluções operacionais. Você entrando lá, a gente vai dar todo o atendimento para vocês. WhatsApp, né? Pode entrar no 12992431209 ou no da Jane 991 30 7937. 7937. Vai falar diretamente com a gente. A gente vai dar todo o atendimento, todo o suporte para vocês. Ou manda um direct no Instagram. A gente prontamente vai estar respondendo e dando todo o suporte que vocês precisam. Muito bom, excelente. E a Concílio, como ela surgiu para trazer essa conciliação, hoje, qual é o maior desafio ou dificuldade que vocês observam nos empresários que vocês atendem ou que vocês querem atender e eles têm aí talvez uma dificuldade de entender a solução de vocês? Bom, eu acho, na minha parte, na questão do financeiro, eu acho que é aquela mentalidade de eu sempre fiz assim. E a pessoa que ainda não entendeu que o mundo está mudando, as empresas estão mudando, tem reforma para tudo quanto é lado, a reforma tributária agora é um exemplo. E a maior dificuldade que eu sempre vejo é a pessoa, ela entende que ela precisa mudar, ela vê que ela tem um problema, não é possível, pô, eu vendo pra caramba e não sobra dinheiro, eu não sei, não consigo sair disso daqui que eu tô. Então, ela já entendeu que ela tem um problema. O problema não é ela saber que existe uma dor. O problema é que, na empolgação, não, vamos, que você vai me ajudar e não sei o quê. Na primeira mudança que você precisa fazer, mas não tem necessidade, ou não precisa, ou sempre foi assim, ou vai dar muito trabalho. Quer a mudança, mas não está disposto a pagar o preço. E se você contrata um BPO financeiro, um BPO, né? Independente de qual área, mas o financeiro em específico. Porque você entendeu que do jeito que tá não dá para continuar. Sim. Então, a primeira coisa a se fazer é fazer alguma coisa, né? Mudar, senão né? vai fazer a mesma coisa, querendo Vai ter o resultado mesmo diferente, resultado, não vai né? dar certo. É. E tem essa sensação, porque a gente trabalha com pequenas empresas. E pequena empresa é o cara que foi na raça. Ele abriu a empresa, ele começou do zero sozinho, ele montou a equipe. E hoje ele chegou onde ele chegou porque ele foi muito competente. Só que de duas uma. Ou ele, tá bom, cheguei até aqui eu vou ficar. E se tá assim, Tá tá certo. tranquilo. Não é o tipo de cliente que a gente quer. Porque se você quer do jeito que tá, você não precisa de mim. Você só faz o que você tá fazendo. Ou ele entendeu que, pra eu crescer, eu vou precisar fazer alguma coisa e eu preciso aceitar que eu não dou conta de tudo. Tudo que a gente fala aqui, a gente passa na Concílio. Hoje é um problema nosso, tanto que na terceira empresa, né, quando a gente abriu a Concílio, qual foi a primeira coisa que a gente fez? Terceirizou marketing, porque eu não sou boa nisso, eu não Sim. sei fazer post, eu vou gastar o dia inteiro e ele vai ficar ruim, vai ficar feio. E eu não vou, entre eu parar para fazer um post e eu atender um cliente, eu vou atender o cliente, eu não vou fazer post. Então, eu entendo a minha limitação, terceirizo para quem é especialista naquilo que vai fazer bem feito pela fração do tempo que eu faria. Sim. E eu foco naquilo que me traz dinheiro, que ajuda meus clientes, que faz a empresa crescer. Então, é esse cara que ele precisa, que ele entendeu essa dor, essa é a maior dificuldade que eles têm, entender isso, que o que eu fiz até hoje não é o que vai fazer eu chegar no próximo nível. Então, eu preciso entender o que eu estou disposto a abrir mão, onde eu sou indispensável na minha empresa. Isso eu foco. Como Sim. dizia o Steve Jobs, eu foco naquilo que eu sou bom, delego todo o resto. Sim. O resto eu delego porque eu tenho que investir meu tempo onde me traz dinheiro. Eu acho que essa é a maior dificuldade que eu vejo nos empresários. Entender esse momento. Eu estou num momento onde eu consigo segurar as pontas, fazer
e melhorar, ou eu preciso delegar ajuda. para alguém. Então, e essa questão, esse controle, porque a gente, né, eu criei a empresa, eu vi crescer, eu desenvolvi todos os processos, vai chegar alguém de fora e falar para mim o que eu tenho que fazer? Sim. E, na verdade, nem é isso, né? A gente está lá para ajudar. A última palavra é sempre do empresário. Sim. Mas você me contratou porque você entendeu que eu sei alguma coisa que você ainda não sabe, né? Verdade. Muito bom. Ressalvadas devidas proporções, na área de gestão trabalhista, DP, RH, a dificuldade é praticamente a mesma. Que assim, a pessoa tem uma empresa, não tem um número tão grande de funcionários, terceiriza para o escritório de contabilidade fazer a folha de pagamento, cuidar da gestão bem normal, pessoal. Normal, padrão, né? Sim. Todo mundo faz. Só que a contabilidade, ela tem tanto trabalho que o DP se torna um suporte ali que eles dão e básico. Folha de pagamento, você controla as suas horas, olerite e social e tá tudo certo. Só que dentro da gestão de pessoal, você precisa de um contrato de trabalho específico por função, você precisa de um código de conduta interno, você precisa de se munir de documentações que vai resguardar a sua empresa de processos trabalhistas. Sim. E o escritório de contabilidade não faz, porque não é o foco do escritório de contabilidade. Quem faria? Uma assessoria jurídica trabalhista especializada, que é um valor, normalmente é um valor considerável para o pequeno empresário. Às vezes ele não tem esse aporte para poder fazer. O escritório de contabilidade acaba cobrando barato por funcionário, mas te entrega o básico do básico. Aí quando o seu funcionário sai, ele entra com uma demanda trabalhista e você está com um problema enorme para poder resolver. Né? Aí você pagou premiação e não era premiação, era comissão. Aí o funcionário pede fundo de garantia, pede uma série de demandas dentro da reclamatória e você acaba esquecendo daquilo ali. Quando você contrata um serviço especializado, você tem todo esse suporte. Você vai receber um contrato de trabalho específico por função, né? Você vai ter um código de conduta interno, vai ter todo um compliance trabalhista já gerando uma prevenção dessa demanda. Parece muito complexo, só que não é. Só que quando você vai conversar com o empresário e fala, eu não preciso. O escritório de contabilidade já faz a minha folha de pagamento. Só que não é só folha. Eu já tenho isso, né? Eu já tenho isso. Não, o escritório já faz, ele já manda o lerite para mim. Ele já faz o meu e-social. Tá, você tá fazendo o básico do básico. Mas tem uma série de funcionalidades que você precisa se resguardar. Não, mas tem a CLT. A CLT é para o funcionário, né, para a empresa. A empresa precisa se munir de uma documentação para ter, né, um resguardo. Aí eu vou ficar só na CLT. Tá bom, vai ler a CLT lá, você vai ver. É só para o funcionário. A empresa precisa, o vínculo e tal. E a dor maior é exatamente isso. É fazer o empresário entender de que ele precisa um pouquinho mais. Que a contabilidade ela vai te entregar, né, o operacional básico de folha. Cálculo de horas, né, o olerite e tal. Só que tem algumas outras coisas que são necessárias para você evitar essa demanda trabalhista e que a contabilidade, a não ser que ela seja uma contabilidade consultiva, ela não vai te entregar. Então a dor é mais ou menos isso, fazer com que eles entendam a necessidade de se resguardar juridicamente ou, né, previdencialmente ali com algumas questões da relação de trabalho. Muito bom. Eu acho que vai até mais além disso, né? Porque isso eu acho que é a principal dor. E assim, eu entendo zero de departamento pessoal, não é minha área, mas o pouco que eu acompanho, Vitor, até com clientes novos que entraram, que eu fui atrás, porque eu gosto de saber um pouquinho de tudo, porque ninguém me pega desprevenida. Nossa, eu não sei nada. Eu sei pelo menos o suficiente para manter uma conversa. E a gente viu questão de organização de plano de carreira, clima organizacional dos funcionários, porque além de ser bom para o empresário, para a empresa, é bom para a equipe, para saber qual que, tô sendo cuidado, tem um plano, tem alguém olhando, tem alguém perguntando, e são coisas que nem sempre eles vão se sentir à vontade em falar com o dono, ou não tem aquela sinceridade, liberdade, né? É uma empresa terceira que eu não tô aqui para te passar o que você falou para o dono. Eu tô aqui para exatamente entender onde eu posso te ajudar e levar para ele só as melhorias. Só o que importa para melhorar. É o que a gente falou, é cuidar da empresa como um todo, desde da porta da loja ali, na venda, no atendimento, até o balanço lá, o fechamento financeiro para entender. E tá tudo relacionado. Quantas vezes eu já fiz análise, eu tô fazendo um fechamento financeiro de um cliente, e eu pego para olhar alguns números da operação.
Porque o financeiro é o reflexo da operação. Se a operação tá ruim, isso vai impactar no financeiro. Sim. Seja agora, seja daqui 3 meses, mas vai acontecer. Por que a gente já não começa antes? Sim. A olhar para o funcionário. Porque uma reclamação que eu tive recente de uma cliente é: eu já falei com a funcionária para ela lançar assim, assim, assado, para ela fazer isso, isso ela não faz. E por isso ela não tem alguns números financeiros. Não podia ter resolvido antes. Sim. E assim, aqui eu não estou fazendo juízo de valor de como cada um lida com a empresa. Mas são coisas, na maioria das vezes, os problemas que a gente tem, a gente mesmo causa. Sim. A gente prolonga o suficiente. Aquilo É o nem próprio era um dono, problema. né? Exato. É o próprio E dono. ter essa visão de, pô, agora minha empresa precisa se profissionalizar, porque quanto mais profissional ela Sim. tiver, menos trabalho eu tenho, Sim. menos dor de cabeça, mais fácil é de resolver, porque eu já identifico o problema. E eu tenho mais tempo de fazer o quê? Desenvolver pessoas, fazer a vencer a cara da minha empresa, Sim. a essência dela. Então, vai muito além de financeiro e departamento pessoal, sabe? É estratégico, né? Exato, por exemplo, você falou estratégico, né? A funcionária pediu, ela não fez. Tá, tem descrição de cargos e salários? Tem descrição de atribuições? Tá no contrato de trabalho todas as atribuições dela? Tem código de conduta interna dizendo que você pode cobrar ela ou não? Dizendo que você pode dar uma advertência ou você não pode? Não tenho, não me muni de nenhuma documentação interna para resguardar a empresa. Aí se você manda a funcionária embora por qualquer motivo... Que ela não está fazendo o que era para fazer, segundo Aí a ela Justiça acha. do Trabalho vai falar: oi, empresa, tudo bem? Cadê o regimento interno? Ah, não tenho. Ah, então você não podia mandar ela embora. Eu tenho mais de 150 cálculos trabalhistas nesses anos de experiência. E lendo sentença, 99,9% dos processos a Justiça do Trabalho concede ao funcionário porque a empresa não tem documentação interna, não tem Faltou, regimento né? interno, faltou. Então, aí entra a especialidade, eu posso dizer que se você não se munir de uma documentação que te dê propriedade para advertir uma funcionária porque ela está descumprindo um contrato de trabalho. Sim. Que ela Aí tá o jogo inverte, né? Exato, ela está descumprindo o regimento interno. Ela não está se qualificando para uma premiação, para uma bonificação. Se você não tiver isso, você pode ser o pior funcionário que tem. Você vai ter que manter ela ali na sua equipe por um medo, por alguma coisa. E às vezes é alguém que está prejudicando a sua operação, está prejudicando as suas vendas, está prejudicando a sua empresa de uma forma e você não consegue se livrar daquele problema porque você não tem documentação que te resguarde disso. Você não fez a lição de casa. Né? Isso, então são esses pequenos detalhes que quando você contrata, terceiriza, você tem olhando para a sua empresa. Que sendo eu o empresário não tendo essa especificidade, eu não consigo ver. Que eu estou mergulhado demais na venda, nisso, naquilo. E esses pequenos detalhes que é o cotidiano, que realmente é a operação, eu não consigo enxergar. Verdade. E não enxergando é onde a gente entra no tema do podcast. Isso pode gerar uma ruína, porque um funcionário mal motivado, um funcionário ruim, vai desmotivar outro, a minha venda cai, né? O meu estoque... O clima na Exato, empresa. meu estoque pesa, porque tem muita mercadoria, pouca venda, meu fluxo de caixa cai, meus balanços ficam todos desajustados, daqui a pouco a minha empresa quebrou. Sim. Porque começou lá na ponta com o funcionário fazendo intriga, e daqui 6 meses, 1 ano, pô, sua empresa está de portas fechadas. Então são pequenos detalhes dentro da operação, e quando você contrata uma empresa terceirizada que tem um olhar mais clínico e mais técnico, você consegue se prevenir. São coisas pequenas, mas que geram grandes resultados. Verdade. Muito bom, pessoal. Então a gente entendeu aqui que o empresário ele precisa de conhecimento e de informação, né? Muitas vezes você, empresário, sabe da necessidade de ter um BPO financeiro, de ter uma pessoa para tomar conta do seu financeiro, ou da parte de RH e DP. Mas entre entender que isso é importante, colocar em prática, parece que tem ali um abismo. E muitas vezes você quer ter a pessoa, mas não quer que ela mude a sua empresa, o seu negócio, porque muitas vezes o empresário brasileiro, 70% dos negócios são feitos e mantidos por amor e paixão. Então você não tem ali, né, uma razão social, você tem uma razão emocional pelo negócio. E o negócio tem que ser razão, não pode ser somente uma razão emocional, porque você pode muitas vezes quebrar o seu negócio ou passar muitas dificuldades por muitos anos, sendo que uma coisa só que você realizasse mudaria por completo.
E quando a gente fala sobre o empresário não entender, né, essa importância que é e a relevância dos negócios que vocês realizam, vocês acham que é uma questão mais cultural de um empresário brasileiro pensar sempre no curto prazo, ou vocês talvez pensem que ele não enxergue o valor devido que isso poderá dar retorno a médio e longo prazo? Bom, eu acredito que é um pouco dos dois. Uhum. Parte dessa mentalidade cultural que nós temos do que Deus dá o chão, eu dou o passo, Deus dá o chão, né? Eu vou andando, eu vou caminhando e vou vendo Vamos ver o que dá, vai dar. É. cresce, organiza depois. Então parte dessa mentalidade, igual que a Giovanni falou. Aí eu fiz, eu rasguei a braquiária no peito e Deu certo até agora, deu né? certo até agora. Só que você chega num certo ponto que até agora deu certo. Que daqui pra frente, se você não ajustar, você não vai conseguir. Você vai estagnar, vai atingir a curva de Laffer lá e vai parar ali. E parte é de que ele não vê valor no serviço. Porque é um serviço escondido, é o sócio oculto da empresa. É essa organização, é essa gestão, é esse gerenciamento, é esse ajuste fino. Que ele, como está olhando para a venda ou está olhando muito para o número, ele não consegue perceber. Que é o cotidiano da empresa. E se ele não reconhece o valor, ele não consegue ver naquilo algo que vai trazer benefício para ele. Até ele contratar. No dia que ele contrata, ele fala, poxa, aí é bacana. Vou dar um exemplo para você. Né, eu tenho a maior parte da minha vida profissional na área pública. E teve um órgão público que contratou meu serviço para fazer recuperação tributária, né? Porque tem alguns benefícios na legislação tributária, de afastamentos maternidade, né, atestados médicos até 15 dias, não é base para previdência, tal, e tudo mais. E eles tinham feito a contratação de uma empresa que apenas montou o processo para eles, entregou, e eles foram fazer a compensação desses valores administrativamente, sem abrir nenhum processo. Aí vai entrar num termo mais técnico, mas você tinha que abrir um processo administrativo dentro do ECAC, demonstrar os créditos, reenviando o CFIP, reenviando o social, tá, fazer a demonstração do crédito, porque Receita Federal é autodeclarado, Sim. eu declaro aquilo que eu tenho, que eu não tenho, depois eles conferem. Fizeram a Azóio com o que tinha lá e final. Notificação da Receita Federal com um DARFzinho, com um DARzinho de 750 mil reais para eles pagar. Para eles poder pagar o valor da compensação, 480 mil, valor do DARF, 750 com juros e correção. Me ligaram desesperado. Vitor, eu preciso resolver isso aqui, como é que eu faço? Tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, calma, vou aí. Cheguei lá com eles, sentei, olhei o processo que eles tinham feito, falei, então beleza. Agora nós precisamos demonstrar esse crédito demonstrado, nós vamos fazer toda a compensação, tal e tudo mais. Sentei, analisei o processo que estava pronto, fiz todo o reenvio das informações necessárias, os ajustes das rúbricas do social, tal e tudo mais. Final da história, dos 480 que eles tinham de crédito, viraram 780. Olha só. Eles compensaram mais daquilo que eles tinham que pagar. Por uma análise criteriosa e lógica. Por alguém que tinha um olhar um pouco mais fino, que entendia toda a cadeia do processo. Então, quando o empregador, o empresário, ele não entende essa cadeia do processo, ele não vê valor. Então, quando assim, a gente sabe como é importante você vender, porque a gente está passando por isso, sabe? Como é difícil vender, Sim. convencer o seu cliente. Mostrar, né? Exato. Alguém que não tem o problema de venda, ele não vai entender as nuances do time comercial, né? Da motivação, da comissão, porque ele está vendendo. O time dele tá um caos. Turma botando fogo no outro, mas ele, não, beleza, tá vendendo. O que não passou pelo processo, ele é muito bom em venda. Gerou resultado, né? O time financeiro o time de venda tá ok, o financeiro tá uma bagunça. E ele não vive o financeiro, ele fala, não, o financeiro tá legal. Porque enquanto tá entrando tá dinheiro, indo bem, eu não quero ver se tem problema, se não tem, né? Aí na hora que dá uma pandemia, Deus o livre de novo aí, estanca, fecha a torneira, meu financeiro, o que eu vou fazer? Aí ele quer reduzir custo. Ele quer reduzir. Não precisa nem ir pra pandemia, a gente vai pro split de pagamento. O split payment que a reforma vai trazer.
hoje, qual que é a ordem, né, cronológica? Você vende, recebe, e lá na frente você paga o imposto em cima daquilo que você vendeu. Se você é uma empresa que emite Com nota prazo fiscal... ainda, né? Exato. 30 dias ali para outro mês, né? Às vezes até mais, porque é só pro dia 20 do próximo mês. Então, você vendeu no dia 1º, você vai pagar... 50 dias quase. Exato. Então, se você emite nota fiscal para tudo que você vende certinho, você chegou lá, faz o fechamento e paga. Com o split de pagamento, o imposto já vai ser retido na fonte. Então, se você... eu faturo 100 mil, pago 20 de imposto, eu faturo 100 mil, eu tenho 100 mil no caixa ali rodando para fazer tudo. Dia 20 do próximo mês, eu pago 20 mil de imposto. E se agora não cai mais 100 mil, cai 80, porque os 20 mil já são descontados ali. Se eu não tenho o meu caixa pelo menos organizado para eu entender isso e já começar a me precaver... Agora, né? Como que eu faço? Meses antes, né? Se eu tô acostumada a faturar 100 mil para pagar as contas e depois eu pago o imposto depois, ou parcelo. E como que eu faço? Entende? Então não precisa ser uma pandemia, às vezes é mais simples que isso. E é uma coisa que aconteceu da hora para outra? Não. Faz quanto tempo que a gente tá falando, Brasil, tá falando de reforma tributária? Muito tempo, E se você pegar o próprio exemplo que a Jane deu, e se a minha contabilidade cadastrou a LCM errado? O meu produto era para ser faturado com 6%, 4,5% na alíquota efetiva. Ele está sendo faturado com outra alíquota maior. Porque está cadastrado errado. Porque o meu sistema, quem foi cadastrar no financeiro lá, cadastrou errado e emitiu uma nota errada e o meu imposto está maior. Era para eu pagar 10, eu estou pagando 20. Então, você vai ter que começar a olhar para dentro do seu negócio com um olhar muito mais refinado e criterioso, porque essas situações vão acontecer se você deixar para olhar depois. Não começar a olhar já por agora. Então, isso que a Jane falou é providencial, porque não olha com olhar criterioso. Só vai olhar na hora que der um problema. É uma dor de barriga, né? E não é nem um alarde, um sensacionalismo. Eu sou paga para quê? Para antecipar problema, para prever problema. Pode ser que o problema, eu falei pro Vitor na vinda, eu gosto de sofrer por problema que não existiu ainda, que nem aconteceu, eu já tô arrumando solução. Porque é meu trabalho, eu preciso olhar para isso. Verdade. Né? Então, e dizem, né, que a reforma vai ser um divisor de águas, que as empresas que não se profissionalizarem vão ficar para trás. Daí vai do empresário, vai pagar, vai arriscar? Eu sempre fiz assim, vou continuar, que tem a ver também com a mentalidade de cidade pequena, a gente tem muito isso, né? É a empresa que veio de família, e que, meu Deus do céu, abria a caixa preta mexendo no financeiro, nunca que eu vou olhar lá. É verdade. É a compra do supermercado que você tá pagando, é a mudança que você tá pagando, é o vidro que tá instalado. Tudo a empresa paga, né, pros donos, né, pra família dos donos, pessoa jurídica e pessoa jurídica, pros filhos, né, pra tudo, né? A escola do filho tá junto lá, Muito bom, pessoal. Excelente aqui o bate-papo aqui, né, com a Jane, com o Vitor, né, falando aí sobre como é importante vocês entenderem a importância que é vocês terem especialistas, né, pessoas que têm um entendimento muito maior que vocês, você se cercar dessas pessoas para poder enxergar o seu negócio, para poder trazer ali uma orientação, uma direção que talvez, por mais que vocês tenham boa vontade, vocês não vão conseguir enxergar sozinho isso e vocês vão estar limitados ao seu crescimento, vão estar amarrados cada vez mais, né? E falando sobre essa questão toda que a Jane levantou, era um ponto que eu queria colocar, né, sobre a importância que vai ser o financeiro, o RH para a reforma tributária, e essa questão da gestão e profissionalização, né, de uma terceirização ou de profissionais que vão cada vez mais ajudar o empresário. Vocês falaram que o empresário ele tem uma dificuldade de enxergar esses pontos porque ele não enxerga o valor, ele só enxerga quando a conta vem para ele pagar, né, uma DARF, alguma coisa desse tipo. Mas com a reforma tributária, a gente percebe que isso vai ser tanto ruim financeiramente, né, e para o negócio dele, como também na questão da concorrência, né? Porque se o concorrente, diferente dele, está preparado, está contratando um bom BPO financeiro, um jurídico, uma parte administrativa de RH, ele vai estar muito à frente, né, das outras empresas, ou aquele empresário que está deixando para os 47 do segundo tempo para mexer com isso, ele vai estar muito atrasado, ele vai ter dificuldade em competir com esse concorrente que já está mais preparado que ele nessa questão da reforma tributária. O que vocês acham? Com toda certeza, com toda certeza. A gente
tá numa largada, que ela vai se iniciar ali em meados de setembro, outubro e novembro, né? Pós-eleição, já para as empresas que são fora do Simples, para as empresas que são do Simples a partir de janeiro de 27. Isso vai demandar mão de obra especializada, que vai entender o mercado, vai alterar a rotina de trabalho, né? Você tem departamento de empresas mais estruturadas, vão ter que organizar seu departamento de faturamento para conseguir entender melhor, né? O próprio departamento financeiro, né? Para poder entender essa parte do play de pagamento e tal. Então, quem já vem se estruturando, já colocando a reforma tributária como algo concreto, e já, não, eu vou pensar o meu negócio agora, a minha gestão, a minha organização, para quando chegar em meados de novembro e janeiro de 27, eu já esteja preparado para quando ela começar, eu já começo a organizar minha rotina. O meu financeiro já vai estar adequado, a minha parte de faturamento na emissão de nota já vai estar adequado, eu já vou ter revisto todas as nomenclaturas comuns de mercadoria para quem é de produto, né? Eu vou entender o meu negócio, olhar para ele com mais, com critério mais técnico. Quem já está fazendo isso, quando chegar à efetividade da reforma, ele já vai estar um pouco mais tranquilo, porque a rotina operacional dele já vai estar adequada com aquilo. Para quem deixar para janeiro do ano que vem, para começar, ele já está no mínimo um ano atrasado. Uma coisa que eu já estou falando com os meus clientes, obviamente que isso não é para todo mundo, cada caso é um caso, mas senta com o contador, entende se vale a pena mudar para o Simples híbrido, ficar. Por quê? A questão que você falou da concorrência é porque agora uma coisa que vai contar muito na hora de você comprar de alguém é crédito tributário. Sim. Se eu posso comprar de você, que vai me oferecer um crédito que eu vou abater de alguma forma no imposto que eu pago, deixou de ser porque eu gosto de você, porque seu preço é menor, eu vou olhar, pelo menos as empresas profissionais vão fazer isso. E a questão de pensar é detalhe. Hoje mesmo eu fiz até um story no Instagram, porque chegou uma dúvida para mim de um cliente que achou que a nota fiscal que eu emiti tinha saído com valor zerado. Por quê? Os emissores de notas fiscais, dependendo do sistema que você usa para emitir, já está se adequando ao novo modelo de nota que tem CBS, IBS separado. A nota, se você reparar lá as que são emitidas pelo portal, já vieram de forma diferente. Já tá, antes o valor total do serviço da nota vinha no canto inferior do lado direito, agora está no lado esquerdo, e se tem CBS e IBS, vem separadinho. A pessoa não se atentou e não tem que se atentar mesmo. Ninguém abre uma empresa, sei lá, de doce para entender de nota fiscal, entende? E ela veio falar comigo, olha, a nota saiu errada, você consegue verificar? Tá sem valor. Daí eu falei, gente, é uma coisinha tão pequenininha que ainda bem que percebeu agora. Eu expliquei, tirei print, reenviei a nota, mostrei. Mas é um detalhe que imagina você, do nada você começa a olhar para sua nota depois que já está rodando, acontecendo, né? E meu Deus do céu, as notas tudo zerado. Não é sua obrigação saber, você tem que... A sua obrigação é o quê? Garantir que tem alguém assim, que né, saiba. Jane, tá vindo zerada, não vou receber nada, né? Então, né? Entende? Então, assim, é um detalhe tão pequenininho. Sim. E pra mim era uma coisa tão óbvia que eu olhei e falei, beleza, mudou o cálculo, mudou a forma de mostrar os valores, mudou a nota. Sim. E a cliente não tinha visto. Então, é detalhe. Sim. É detalhe que quem não olhar vai deixar passar. Ter problema, né? E pode ser que não dê nada? Pode ser. Eu não vou fazer alarde, não quero fazer ninguém sair descabelado aqui. Mas, de novo, eu sou paga para antecipar problemas. É verdade. Prevenção, né? Prevenção. Prevenção. Igual a gente falou do crédito. Se você é fornecedor para uma grande empresa e você vai recolher IBS, CBS por dentro, você não vai gerar crédito para aquela empresa. Aquela empresa falou, não, eu vou contratar a Jane, que vai recolhe por fora, vai me gerar crédito eu abato do imposto que eu tenho que pagar. Sim. Porque aquele imposto já foi recolhido na nota do serviço. Sim. Que foi emitido. Não vai pagar 2 vezes, né? Exato. Então, assim, se você não começar a olhar agora para esse ajuste fino e técnico da empresa, igual a Jane falou, você tem que entender o mínimo. Tem um cliente meu uma vez, que ele falou, estava conversando, ele é dono de uma farmácia. Ele falou assim, Vitor, no DAS vem um negócio lá chamado IRPJ. O que é aquilo? Entende?
Eu olhei bem pra ele e falei, tá. E Vamos lá, né? Vamos lá. Deixa eu dar uma aula de RPJ aqui. É imposto de renda retido na pessoa jurídica que você paga lá. Ele falou, tá. É que veio um monte de nomenclatura lá, eu não sei Um monte o que é de sopa nada. de letrinha, né? É tudo imposto, né? Tudo imposto, CSLL, IPI. Falei, então, cara, olha pra você ver. Dentro do seu nicho de mercado, você tem uma estratégia tributária para você reduzir imposto dentro de farmácia. Porque tem imposto que a indústria farmacêutica já pagou. Quando emitiu a nota, ela já veio na nota. Você não precisa pagar de novo. Então você tem redução e tal. Ele falou, cara... Mas pro empresário que não entende a nomenclatura do que ele está pagando, o que ele está pagando, imagina ele entender... O resto. Exato, que a empresa pode fazer uma compensação de crédito aqui. Fica difícil, conhecimento, né? Exato. Quando você contrata uma contabilidade especializada, mais consultiva e analítica, um BPO financeiro que vai te dar esse suporte, que vai conversar com o contador, alguém da parte gerencial, de DP, de RH, que também vai te dar essa visão mais estratégica, você não precisa mais olhar para isso. Sim. Porque você vai ter uma equipe, alguém especializado para falar. Mas eu tô pagando. Falo, não, tudo bem, você tá pagando, mas o mínimo possível. Sim. Porque alguém vai estar cuidando disso para você. Verdade. Né? Igual, por exemplo, agora eu vou meter o bedelho na onde eu sou chamado, né? Que é na parte financeira. Às vezes a sua empresa está com um erro de fluxo, né? De ciclo operacional errado. Sim. Né? Você tá no Simples Nacional, no regime de competência. Sabe uma coisa me dando bedelho no financeiro que eu vejo muito empresário fazer errado? Ele compra, às vezes, um produto, um material a curtíssimo prazo e vende a 60 dias. Prazo médio de pagamento e de recebimento. É uma coisa tão óbvia para mim ver. Não, eu quero receber agora do cliente e eu vou demorar para receber o máximo que eu puder o fornecedor. Mas eles fazem o inverso porque já vi empresário. Não, mas se eu não fizer assim, se eu não der prazo, eu não vou conseguir ter o cliente. Então, eu consigo amarrar o cliente. Aí eu falei para ele, tá, e se o cliente seu não pagar? Você colocou dinheiro, 30 dias, 40 dias, esperou o cliente, chega o cliente e fala, puxa, eu vou atrasar, puxa, eu não vou conseguir fazer. Imagine só, agora não é muito melhor você receber aqui, fazer o caixa aqui e você ir pagando aquele prestador, o fornecedor ou material? Uma coisa simples, né? Quem entende um pouco é simples, mas a pessoa que está na operação... E se você fala que vai mudar isso, ele fala, não, mas eu vou perder o cliente, eu não posso dar um prazo, pagar no Pix, né? Teve um cliente que falou, pagar no Pix é um absurdo eu falar isso pro meu cliente, ele não vai aceitar. Né? Não, desculpa, Vitinho, mas e às vezes, tudo bem você tomar essa decisão, mas que seja uma decisão consciente. Sim. É porque, beleza, eu quero vender... Para o meu cliente, quero dar 60 dias para pagar. Tá, mas eu fiz antes um cálculo de necessidade de capital de giro. Eu sei o meu prazo médio de recebimento, eu sei meu prazo médio de pagamento, eu sei o quanto a minha empresa aguenta esperar esse cliente. É diferente do eu só tô fazendo porque senão eu perco o cliente. Isso, exatamente. Aí você entra num detalhe um pouco mais técnico. Se você não está no regime de competência, você está no regime de caixa. Se o cliente demorar 1 ano para você pagar, então, você vai pagar daqui 1 ano o seu imposto. É isso aí. Se você olhar para o seu negócio com um pouco mais de cuidado. Sim. Não, eu estou no Simples, eu tenho que estar no regime de competência. Não. A sua escrituração contábil vai ser na competência. Sim. No dia que você vendeu, você vai escriturar a venda, vai estar no livro razão, no livro diário, vai estar nos balancetes, vai estar tudo certinho lá, vai estar na sua DRE, vai estar tudo bonitinho. Só que o seu imposto você vai pagar só quando esse cliente... Quando receber. Exato. Senão você paga o imposto sem ter recebido. É um ajuste e depois leva simples. Calote, ele fica inadimplente, você perdeu duas vezes. Mas como é que você sabe que você tem que mudar de competência para caixa? Se você fizer uma análise financeira do seu fluxo, do seu ciclo financeiro, da sua demonstração. Você precisa ter números financeiros para te dar um suporte técnico. Falar, contador, eu quero mudar para regime de caixa. Você já induzir ele a essa verificação. Porque você já sabe. Sim. O contador poderia fazer isso para você? Poderia. Só que ele tá tão ocupado pedindo para você mandar o extrato bancário. Pra ele fazer a conciliação no final do mês. Ele fazer a conciliação. As notas fiscais do mês. Que ele não vai ter tempo. Mas se você tem alguém... Pô, beleza, você vai ter um custo ali, só que isso vai te trazer um benefício a longo prazo muito maior do que você ficar empurrando com a barriga e todo dia 20 tá doido que você tem uma guia de 20 mil reais de imposto para pagar. Sim. Vou dar um exemplo para vocês. Médico, prestador de serviço.
A maioria dos médicos prestadores de serviço que prestam para órgão público, tá, tudo mais, eles demoram 60, 90 dias para receber. E a maioria está no regime de competência. Eles emitem nota lá, 50, 60 mil de nota fiscal. Aí no mês que vem ele já tem que pagar lá 15% de imposto. Não tem, Caixa. porque não recebeu, não tem caixa. Vive com o imposto atrasando, pagando juros. E se eles mudassem para o regime Uma de coisa tão competência, simples. pro regime de caixa, daqui 60 dias ele pagava o impostozinho. E se o cliente não Então, pagar, ele fica tranquilo da mesma forma. Não tomou prejuízo. Mas aí, reforço, tem que ter a escrituração contábil em dia, Sim. né? Porque quando você for declarar lá, você vai declarar, né, o que foi apurado no regime de caixa, o que foi apurado no regime de competência, Sim. o que for regime de competência. Você não vai pagar imposto, vai gerar um imposto só em cima do regime de caixa. São detalhes pequenos, Sim. mas que o empreendedor tem que ter esse conhecimento Sim. para agregar para ele valor na sua Verdade. empresa. Quando você demonstra isso, aí ele fala, não, beleza, agora. E uma coisa que é bom a gente ressaltar, a gente está falando muito aqui do BPO, né? A gente não substitui o contador, a gente complementa. Sim. Então, você precisa ter um bom BPO, mas você precisa ter uma boa contabilidade. Verdade. Porque os dois juntos, meu filho, é imbatível. É verdade. A comunicação é outro nível. Sim. Você pode literalmente se sentar 1 hora por mês só para entender os números, tá? O que eu fiz certo, o que eu mudo, o que eu melhoro, o que eu mantenho. E foca em crescer a sua empresa, em treinar a sua equipe, em desenvolver novos produtos e serviços. Verdade. Porque você vai ter que ganhar uma tranquilidade operacional muito Sim. grande. Você vai precisar correr atrás desses problemas. Né? Foi o que eu falei sobre a magia da terceirização. Sim. Você vai sentar ali 1 hora, 2 horas por mês, claro, um bom BPO. Um bom PPO, uma boa contabilidade. Uma boa contabilidade. Sim. Né? Que ela não vai te entregar só a operação, vai te entregar um pouquinho mais. Sim. Você senta e fala, beleza, e aí? Igual a Jane falou, passa os números pra mim, ó. Como é que foi esse mês que passou aí, né? Como é que tá essa semana, essa quinzena? E aí, né, esse trimestre Sim. e tal. Aqui. Esses dias eu tive uma conversa com os funcionários da Concílio e eu falei exatamente isso para eles. Porque daí agora olhando do lado do prestador de serviço, Sim. não do cliente, né? Falei, gente, quando a gente manda lá na sexta-feira para o cliente o saldo atualizado, o resumo do fluxo de caixa e as contas a pagar dos próximos 7 dias para ele se... Analisar, né? Exato. Autorizar a gente a pagar e tudo mais. Não é... A ideia não é só encher o cliente de relatório e Boa. tela. É antecipar o fulano, para os próximos 7 dias tem tanto para entrar, tanto para sair, precisa ou não precisa de aporte, como que a gente vai fazer? Consegue negociar com o fornecedor? Isso. Entende a diferença? Que as pessoas, eu já ouvi falar, BPO é custo. Porque eu pagar alguém para lançar ali o que eu poderia lançar. Você não lança. Se você lançasse, você não precisava nem pensar em BPO, porque você teria seu número sob controle. E outra, não é só lançar, é o antes de acontecer o problema. Quantos BPOs, quantos empresários você conhece que para numa sexta-feira para olhar a semana que vem o quanto que tem para pagar para entrar, para sair, quanto que está inadimplência, ou quanto que está impactando, se precisa negociar com o fornecedor. Não tem nem tempo. Eu sou empresário, eu faço isso. Eu tenho que pensar onde eu vou focar, onde eu vou distribuir, como que eu vou distribuir minhas horas dos dias para eu fazer. E porque antes de analista financeiro, eu sou empresário, eu tenho que cuidar da minha empresa, porque sem empresa eu não tenho como cuidar da empresa do cliente. Você acha que eles fazem? Não fazem. Não é por nada, porque não sabe, não tem tempo. Sim. E é uma coisa tão simples, básica, né? Mas que vai dar o efeito que eu vejo muito. Ele não faz essa análise sexta-feira e aí ele fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira resolvendo o problema financeiro. Então era 1 hora aqui, aí ele perde o quê? 10 horas às vezes na semana para falar, puxa, esse aqui vai ter que atrasar, puxa, esse aqui vai pagar, puxa, tem que cobrar aquele cliente. Ele fica, né, pegando esses pratinhos a semana inteira, porque ele não parou 1 hora, 1h30 na sexta-feira e alinhou e planejou a semana. Já para entender, porque às vezes na sexta-feira você entende que você tem X valor de boleto para vencer na quinta e você tem Y de cliente para receber. Na segunda você já começa o processo de garimpo, falou que cliente, eu preciso, né? Vamos fazer um negócio, tal, te dou um desconto, não sei Isso, ou com a Jane falou, né, de negociar o fornecedor. Ou não, tá tudo perfeito, segue o fluxo, né? Beleza, tá tudo certinho, pô, eu queria fazer um investimento em algo maior. Né? Eu queria trazer um pouco mais de produto, né, porque vai ter uma sazonalidade aqui, um estoque e tal. Então você consegue olhar mais
gerencialmente para o seu negócio, perfeito. tendo como base, né, as suas contas a pagar e contas a receber. Sim. E basicamente o BPO é te dar clareza nisso. Quanto eu tenho para receber, quanto eu tenho para pagar, quanto eu posso investir, quanto eu tenho que negociar. Basicamente é Sim. isso. Quando você não olha com clareza, e não adianta falar, eu coloco no caderninho, não, você não tem. Uma planilha, né? Não, você não tem. Tem Sim. algumas coisas que você precisa de um conhecimento mais aprofundado. E se o empresário não tiver um profissional, uma empresa gabaritada para te dar esse suporte, você vai ficar refém, vendado. né? Vai ficar refém daquilo dali. A opção é você contratar alguém, só que você vai contratar você tem que contratar um analista. Analista, Porque você vai contratar um assistente financeiro, pleno, ele pelo vai, menos, ele vai entregar pode ser aquilo. júnior. Exato. E você tem que, vamos ser justos, né? Não dá pra você contratar. A pessoa que quer contratar um estagiário quer que ele tenha a cabeça de dono. Meu filho, ele é estagiário, o dono é você. Tá Você aprendendo ainda. Exato. Então, assim, ó, você tem que pagar você tem que receber pelo que você paga. Você vai contratar a pessoa, legal, às vezes é uma pessoa extremamente competente. Sim. Eu trabalhei como assistente financeiro e grande parte do que eu sei hoje, eu sei por causa dessa experiência. Mas dificilmente você vai encontrar uma pessoa que vai olhar para isso, porque, ele não tá preocupado com isso. Sim. Ele não recebe para isso. Sim. E vamos supor que você dê sorte de encontrar um assistente financeiro e ele vai olhar isso, ele gosta, ele ama finanças e ele tá trabalhando naquilo porque ele gosta, ele quer virar um analista, um CFO. Na primeira oportunidade que essa pessoa tiver de ir embora por uma oferta melhor, ela quer crescer. Se desenvolver e não ficar naquele seu mundinho. Exato, ali, né? e ela tá certíssima. E se você não tem essa capacidade de oferecer isso para ela vai sair. Daí você começa do zero, porque você tem que assumir enquanto não tem outra pessoa. Sim. Você tem que procurar, voltar a fazer o que você já fazia treinar. antes. Exatamente. Muito bom. E quanto custo isso gera? Quanto de energia, de investimento, você não vai ter que realocar ali, ou sobrecarregar um outro funcionário. Verdade. Muito bom, pessoal. Excelente. Já passou voando o tempo aqui, mas foi muito bom esse bate-papo com a Jane e o Vitor, que com certeza vai agregar muito vocês, empresários que nos acompanham, que talvez tenha aí alguns mitos na mente sobre o financeiro, administrativo, RH, como eles colocaram bem, acha que é tudo custo, mas muitas vezes você tem que enxergar o retorno que você vai ter naquilo, o ganho que você vai ter na sua empresa, no seu negócio. Também a questão do tempo que você está perdendo diariamente em função de você estar muito desgastado com essas outras áreas, que não são as áreas que você é o especialista e são áreas que agregam no crescimento da sua empresa. Então é muito importante vocês estarem cientes disso e esse conteúdo é para você, empresário. Quero que vocês deem um recado final aqui, cada um de vocês, falando um pouco aí, né, uma mensagem para os empresários, também se quiser reforçar um pouco aí das redes sociais de vocês, né, para o pessoal poder acompanhar mais de perto o trabalho sólido que vocês vêm construindo aí na Concílio, que é uma empresa de conciliação. Isso é muito, muito bom. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, Jane? Com certeza. É um prazer. Acredito que isso vai ser uma oportunidade que vai gerar bastante negócio e crescimento pra gente. Reforço ao pessoal, entra no nosso Instagram, @concílio soluções operacionais. Lá tem bastante conteúdo diário que a gente posta, bastante informação sobre como melhorar a sua operação, o seu financeiro, trazer mais oportunidade dentro da sua própria empresa. Isso é muito importante, né? Entre em contato com a gente nos nossos números, né? WhatsApp, Instagram, a gente vai estar disponível para vocês. E consome conteúdo nosso. E continua assistindo o podcast do nosso amigo aqui, que é muito legal. Eu gostaria de agradecer, obviamente, é sempre uma honra. O pouco de tempo que a gente se conhece, o quanto que já mudou na minha rotina e na minha empresa e a visão que eu tenho de ser empresário. Sim. Então, sou muito grata ao GWCast. Vou trazer mais vezes o Vitor para estar perto de vocês, que eu acho que faz diferença o ambiente certo, as pessoas certas do nosso lado. Sim. E sobre o empresário, né, que tem alguma questão que quer mudar na empresa, alguma dificuldade, mesmo que não vá contratar alguém, começa a entender o mundo de soluções operacionais, de terceirização, se planeja, porque você consegue fazer sozinho? Consegue, eu tenho certeza, você criou sua empresa, você deu conta, até agora vai dar conta, mas o quanto de tempo isso vai consumir de você, o quanto de energia, o quanto de conhecimento você vai ter que ir atrás. Às vezes é muito mais fácil, mais barato,
você ter alguém para fazer isso para você. E se não for seu momento, tá tranquilo, lá no Instagram tem o link do diagnóstico que a gente deixou. É um diagnóstico bem simples, 5 minutos você faz, mas você tem clareza, porque uma coisa é eu saber na cabeça, outra coisa é eu ver escrito como que tá a minha empresa, onde tá a dor, mesmo que você não vá contratar alguém agora, senta com a sua contabilidade, conversa com ela, tenta entender onde tá o seu maior gargalo e como que você passa por essa reforma trabalhista da melhor forma mais suave para ganhar mais dinheiro em 2027. Muito bom, pessoal. Excelente. Vocês continuem nos acompanhando. Entre agora aí no Instagram da Concílio, faça esse diagnóstico que a Jane citou. É um diagnóstico que vai ser um check-up aí da sua empresa, da parte financeira. Não tem custo nenhum, é gratuito esse check-up que você vai ter no seu negócio. E se você entender que é o seu momento, poder ouvir eles um pouco mais, entender, ter um bate-papo para poder ver a viabilidade de você estar com eles, excelente. Se também não for, da mesma forma é importante a gente sempre buscar conhecimento, informação, interação, ambiente, porque é isso que vai fazer a gente crescer. Empresário, pare de andar sozinho, achar que você é um super-herói. Você não é super-herói, você não precisa andar sozinho. O que vai fazer a diferença na sua vida, na vida da sua empresa, da sua família e das pessoas que andam contigo, é o quanto mais você andar com outros empresários iguais ou melhores que você. Continue nos acompanhando no GWcast, o podcast do grupo GW. Continue nos curtindo, compartilhando, nos inscrevendo sempre aí, que eu tenho certeza absoluta que assim como esse conteúdo rico de hoje, temos muitos outros que podem ajudar muito você.